Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito sério, que são as alergias. Eu trouxe o Thiago, meu filho, para estar falando com vocês, porque o Thiago, ele sofre com isso já há muitos anos, desde que nós descobrimos que ele tinha 2 anos, e a gente veio falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês, as causas, como tratar e como vive nesse mundo alérgico. Então, quando o Thiago tinha quase 2 anos, um dia brincando, o Thiago foi picado, o que nós acabamos descobrindo que era uma abelha, e rapidamente, em questão de minutos assim, ele começou a inchar, ficar com o rosto inchado, a ter dificuldade para respirar, e nós corremos para o hospital e descobrimos que ele era alérgico aí à picada de abelha e de alguns outros insetos. No decorrer desse tempo, nós acabamos descobrindo que o Thiago tinha alguns problemas respiratórios, também em decorrência de algumas alergias. E foi quando nós começamos a fazer alguns tratamentos, né, que ele começou a usar algumas medicações, como bombinhas, antialérgico, e nós começamos a passar com um especialista na área. Esse especialista falou pra gente que quando ele tivesse aí mais ou menos 6, 7 anos, isso ia melhorar um pouco. E que ele não ia precisar de tanta medicação. Só que justamente ocorreu o contrário. Conforme ele foi crescendo, a gente foi descobrindo mais alergias, e ele foi tendo uma vida cada vez pior. Até descobrir que não tinha mais o que ter alergia, já tinha de tudo. Então ele foi piorando aí a qualidade de vida dele, até que nós conseguimos chegar num ponto em que ou a gente mudava a forma como ele vivia, como ele se alimentava, como nós vivíamos, ou então ele ia viver numa bolha. Então, quando o Thiago completou aí entre 5 e 6 anos, nós tivemos uma piora muito grande, né? Porque até então ele convivia com bichos e tudo mais. E aí a gente começou a perceber que nem a convivência com os animais ele podia também. Porque o Thiago, ele fez os testes e a gente foi descobrindo, ele é alérgico a pelo, a pena, a pó, a ácaro. Todos os seres vivos do mundo. Ele é alérgico a sol, ele é alérgico ao próprio suor, A grama, a sabão, amaciante, lactose. Ele não é intolerante à lactose, mas ele tem alergia de algumas proteínas do leite. Todo tipo de corante, praticamente. Todos os tipos de corante. Não tem mais o que ter, né? Tá bom já. Então assim, e isso faz com que o Thiago tenha algumas restrições alimentares muito grandes. Então, por exemplo, o Thiago não toma refrigerante, por exemplo. Nós descobrimos, no decorrer do tempo, que todas as vezes que ele tomava refrigerante, mas isso assim, foi um processo, né? Então, ele ficava muito ruim, a bronquite asmática dele atacava de uma maneira que ele tinha crises que tinha que ir para o hospital. E aí a gente descobriu que boa parte dessas crises vinham da alimentação. E essa semana, lendo um artigo em que falava sobre alergia, no artigo fala que 30% da população mundial é alérgico, sendo 20% crianças. E aí eu estava conversando com o Thiago justamente sobre isso, falando de tudo que sempre ocorreu na vida dele, e nós lembramos alguns fatos, assim, que fez com que a gente chegasse até aqui, o que hoje nos ajuda bastante, porque ele tem uma qualidade de vida muito melhor. E nesse artigo, um dos motivos são justamente a alimentação das crianças, que mudou bastante. Hoje a gente tem aí acesso a muitos alimentos ultraprocessados, e a base da alimentação infantil é isso. E com o Thiago foi exatamente isso que aconteceu. E quando a gente começou a cortar esses alimentos, foi que o Thiago teve uma melhora drástica na vida dele. Então, por exemplo, o Thiago não toma refrigerante. Né? Só alguns específicos. Só alguns específicos. Por exemplo, quando ele toma refrigerante, ele toma aquele refrigerante que é transparente, que ele sabe que não tem nenhum corante. Ainda assim, tem alguns componentes que ele tenta evitar do refrigerante, porque ele sabe que não faz bem, que é um alimento ultraprocessado, que é um alimento que passa por alguns Tipo de processo alguns químico. processos, né?
e que isso faz com que aumente a alergia dele, que desencadeie, né, essa alergia. Assim também como os embutidos. Então, por exemplo, o que o Thiago evita hoje? O que nós percebemos? Que todas as vezes que ele comia salame, mortadela, Basicamente o que tem corante, né? presunto, peito de peru, enfim, todos os processados, essa alergia dele piorava um pouco. Então, nós percebíamos que começava a descamar a pele dele, porque além da alergia, né, desencadeada por essa alergia, ele também tem uma dermatite atópica severa. E isso faz com que o olho dele, por exemplo, descame as pálpebras e a pele dele nos pontos quentes, que são a dobra do cotovelo, atrás do joelho, algumas partes das dobrinhas do abdômen, o pescoço, então tudo isso... Abdômen sarado. Então tudo isso machuca, chega a machucar, ele coça bastante às vezes dormindo e chega a ficar em carne viva, né, para vocês terem uma ideia. Então ele faz uso de algumas medicações, né, alguns medicamentos de uso contínuo, porque essa alergia não é apenas uma alergia alimentar, ele tem alergia alimentar, ele tem alergia de pele e ele tem também alergia no olho. Mas a questão da alimentação, tudo que você gosta, você consegue trocar por outra coisa. Dá pra refrigerante. substituir. Agora eu gosto muito de água com limão. Só. Do exemplo, salgadinho, eu gostava muito do Doritos, que é puro corante vermelho. Eu comia e morria um dia, por exemplo. Ficava lá na cama, morrendo de alergia, normal. A bronquite atacava, Tudo né? atacado. Aí, tipo, obviamente que pra matar a vontade, você precisa comer, a gente procurou. A gente acabou achando uma bolachinha integral que o gosto é até melhor, na minha opinião. Né? Tudo você consegue substituir por outra coisa. Na verdade é uma escolha. Então o Thiago hoje ele tem 15 anos e ele tem a consciência de que alguns alimentos ele não pode. Porque ele sabe que aí ele não vai ter qualidade de vida. Então ele abriu mão de alguns alimentos para ele poder ter uma qualidade de vida melhor. Sabendo disso, ele mesmo faz as escolhas dele. Então o Thiago fez alguns exames, né? Um exame em que ele coloca algumas substâncias nas costas, para ver essa alergia de pele que ele tem. Então nessa que nós descobrimos que ele não pode com sabão, que ele não pode com desodorante, que ele não pode com shampoo, que ele não pode com sabonete. Resumindo, de 40 substâncias que tinha nas minhas costas, 38. 39, 38, eu tinha alergia. Ele era alérgico. Então, para vocês terem uma ideia de quanto ele é alérgico, né? Uma outra vez também ele quase ficou cego, porque como ele tem alergia no olho, ele começou a coçar em decorrência de algum alimento também que ele comeu. Então esse alimento atacou a alergia no olho e ele começou a coçar. À noite ele coça dormindo e quando ele acordou ele não conseguia abrir o olho na luz solar. De dia a claridade incomodava demais. E aí vendo que estava muito machucado, o olho dele estava muito vermelho, as pálpebras muito inchadas, nós levamos ele no oculista, no oftalmo, e o oftalmo encaminhou ele diretamente para um especialista em córnea, e esse especialista nos mostrou, dava para ver a olho nu, né, quando ele pôs o colírio, que limpou o olho, a gente podia ver essa ferida na córnea, nos dois olhos. Então ele correu o risco aí de até ficar cego por conta de alergia, de tão séria que é essa questão. O primeiro oftalmo, tanto que o caso era tão sério que ele arregou e não conseguiu cuidar do caso direito e teve que passar por um especialista nisso. Um especialista em córnea. Então hoje o Thiago faz um tratamento, ele passa com esse especialista a cada 3 meses. Ele precisa ser assistido de perto porque o caso dele é muito sério. Ele tem alergia no cabelo, então ele não pode usar shampoo, ele não pode usar shampoo normal, então ele tem que usar um sabonete específico, que não tem essência, depende da pele da perfume. pessoa também. Depende da pele da pessoa também. E hoje também ele faz uso de um óleo de banho, que é um óleo que já limpa, né? Que é para hidratar a pele, porque durante muito tempo ele usou cremes muito caros, assim, que são muito bons, mas são realmente muito caros, mas que ajudava muito na pele dele. Então agora, para ajudar nessa hidratação, porque a pele dele ficava tão ressecada que chegava a rachar, ele aqui, usa... por exemplo, na boca, hoje vocês conseguem ver que tá meio vermelho minha pele.
tá um Por pouquinho conta atacado a do alergia. emocional que ataca também. Tem essa questão também. Além dele ter essa alergia desencadeada pelos alimentos, ele também tem a questão emocional. Então, a dermatite dele, especificamente, ela ataca, assim como a bronquite asmática, em decorrência também do emocional. Então, se ele tá passando por um momento em que ele fica um pouco mais tenso, esse emocional dele faz com que essas alergias aflorem. Então ele tá numa época de férias, de provas. De acabar a época de provas. Ele tá na época de final das provas, né? Das provas escolares. Então, por conta disso, ele fica um pouco ansioso e essa ansiedade desencadeia as alergias. E aí, por conta disso, ele fica com a pele bem mais machucada. Então, ele tá, por exemplo, agora com essas regiões todas bem arranhadas, bem machucadas, bem vermelhas. Então, assim, o que eu gostaria de estar passando para vocês nesse vídeo dá para conviver com essas alergias? Porque, assim, a gente sabe que cura não tem. O Thiago fez um tratamento por 2 anos, né, Thiago? Foi. Quase 2 anos, em que ele tomava vacinas todas as semanas do mês, e mesmo assim a gente não sentiu nenhuma melhora. E foi inclusive por causa disso, que nós não sentíamos melhora nenhuma, que nós começamos a ver essa questão alimentar. E quando nós mudamos a nossa rotina, em casa mesmo, a gente sentiu uma melhora de uns 70%, tá, na vida dele. Inclusive ele também é alérgico a animais. E mesmo assim eu tenho um animalzinho em casa, eu tenho um cachorro, e que ele não entra dentro de casa, ele não sobe na cama, ele não vem no quarto do Thiago. A quarto do Thiago não tem cortinas, não tem tapete. Mas o Thiago convive com esse animalzinho, ele consegue conviver com ele mais ou menos no mesmo ambiente. Porque houve uma época que nem isso era possível. Ele chegava numa casa que tinha... No mesmo ambiente. No mesmo ambiente que tivesse um animalzinho, ele já começava a espirrar, já coçava o olho, já começava a sentir falta de ar, né? E hoje isso não acontece mais. Hoje é bem mais tranquilo. Você aprendeu qual remédios usar e etc. Como prevenir, na verdade. Por exemplo, isso daqui é um pouquinho do que eu uso. Só um pouquinho, Só tá? um pouquinho, tá, gente? Só um pouco. Só um pouco do que o Thiago usa. E caso eles queiram, você faz outro vídeo mostrando cada um deles. Porque senão vai ter 2 horas o vídeo. Mas assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Ele usa bombinha, agora ele usa muito pouco. Raramente ele precisa usar isso aqui, tá, gente? Graças a Deus. Ó, ele usa isso aqui, a gente até tem que colocar o nome, ó, escrever a caneta permanente, porque é muita medicação. Então, os cremes que ele usa, tá, pra vocês terem uma ideia, ó, pro nariz, porque a alergia dele também é nasal, tá? Ó, ele faz uso de 2 antialérgicos diferentes, tá? Ele usa os básicos. Então, gente, ó, só pra vocês terem uma ideia. Algumas das coisas que o Thiago usa. Ele usa, ó, alguns colírios, assim, fortíssimos. Ele usa 3 Recomendado colírios. por médico. Recomendado por médico, é claro, né? Porque você precisa de receita médica para estar comprando essas medicações. Então, só para vocês terem uma ideia, como o caso do Thiago é grave. E ainda assim, nós conseguimos desenvolver algumas formas de estar convivendo com isso. E hoje o Thiago tem uma vida bem mais próxima do normal do que teve do que há 2 anos atrás, por exemplo. Porque não adianta, pelo menos eu já aprendi a conviver. Porque eu sei que cura, pelo menos, ainda não existe. Então não adianta ficar sonhando e achando que uma hora tudo vai sumir de uma vez. O que dá pra fazer é controlar e cuidar, pra não ficar atacado toda hora. Mas tem que saber conviver. E aos pais cabe sempre estar conversando com os filhos. É muito importante estar alertando, estar conversando e abrindo mesmo essa questão de não ter cura, é algo que você vai conviver para sempre, é algo que faz parte da sua vida, porque isso faz com que a criança tenha consciência da situação dela. Então, por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma preocupação do Thiago ir em algum lugar, ir em alguma festa, por exemplo, porque ele sabe que alguns alimentos ele não pode comer. Ele sabe que ele não vai poder ir na casa de um amigo, se tiver um gato, um cachorro, pegar no colo. Entendeu? Coisas que antes eu tinha muita preocupação. Mas a partir do momento que eu passei a conscientizá-lo da situação dele, isso é algo que eu não me preocupo mais. E isso faz com que ele possa frequentar muitos lugares, que ele possa sair com os amigos, frequentar a casa de alguns amigos. Ele ainda não dorme na casa de ninguém, para se ter uma ideia,
porque tem Raramente, essa questão, né? raramente, porque tem essa questão do pó, de pelo, raramente, porque tem essa questão do pó, de pelo, enfim. Mas ainda assim dá para abrir algumas exceções, dá para ele ter algumas coisas que nós imaginávamos antes que seria impossível. Tá? Então é algo que eu achei que seria legal estar dividindo com vocês, porque eu sei que tem muita gente que convive com isso, eu sei que são muito mais pessoas do que se imagina, né? Que tem esse problema tanto da alergia quanto da dermatite atópica. E eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, tanto eu quanto o Thiago, a gente vai ter prazer imenso de estar respondendo, né? Quiser saber um pouquinho mais também. Siga minha mãe no Instagram, no Facebook, por favor. Dá o É isso like aí. porque precisa. Compartilhe o vídeo, por favor. Então é E isso, nossas gente. redes sociais vão estar aí embaixo, caso tenha alguma dúvida para comunicar com a gente. É isso aí, pessoal. E assim, é vida que segue. Procurem se alimentar melhor. Procurem se informar mais. Essa é uma questão que a gente cada dia cresce mais. Algum conhecido na nossa família, os nossos filhos. Eu nunca achei que eu fosse ter tanto trabalho assim com o Thiago, por exemplo, porque até 2 anos era uma criança que aparentemente eu não tinha alergia nenhuma, que eu não tinha problema nenhum. E hoje eu vejo que assim, eu sofri desnecessariamente quando ele era pequeno, ele sofreu desnecessariamente por falta de informação. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Olá! 497. Você vai. Eu sou a Leila Costa, esse é o Thiago. Olá! Tá rodando, vai. Vai, Pode esse ir? corta. Vai. Nossa.